Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar o tão esperado, a tão esperada hora de selar. Para isso a gente vai usar os vernizes, e eu aqui estou usando o mate, o satin e o tine da Sophie Paints. Vou usar um pouquinho de tinta, né, do Vincos e Dobras, o diluente líquido, estou usando Jolies e uma esponja daquela que expande. A gente vai precisar de pincéis chatos, de uma pipeta, de uma espátula, e aí eu vou fazer a medição. Vai ser uma medida grande do mate, uma meia medida do satin e uma pontinha do tine. Uma pontinha do tine, a gente mistura bastante porque ele é bem oleoso, uma pontinha bem menor, tá vendo? Aí a gente vai misturar, vai colocar um pouquinho, eu aí coloquei uma meia pipeta de diluente líquido, porque eu já tinha um pouco de mistura pronta, então eu tô só completando. Coloquei uma pontinha da misturinha do Vincos e Dobras para dar uma corzinha nessa mistura, e agora é hora de mexer. Você vai misturar muito até sair todos os grumos. Ele vai ficar nessa textura, ó, um creminho bem gostoso e sem nenhuma pelotinha. Aí agora é a hora de aplicar. Eu peguei uma perninha, eu ia pegar uma cabeça, mas acabou que a cabeça eu não consegui concluir ainda, falta a sobrancelha. Então eu peguei uma perninha, eu tô passando uma camada generosa, preciso até substituir esse pincel por um maior, mas ainda não fui comprar. Aí a gente vai passar uma camada generosa sem esticar muito esse verniz, para ficar material aí pra gente depositar na hora de passar a esponja. Vai passar uma metade do pé da perninha, né, pezinho e perninha. Aí eu adiantei um pouquinho o vídeo, para ficar mais rápido um pouco, mas vai dar para vocês entenderem. A gente vai batendo a esponja com sutileza, sem arrastar o verniz. Vai depositar o verniz da perninha e onde tiver alguma marquinha, a gente passa de novo, bate com cuidado, ó, e vai olhando todos os pontos. E mesmo assim, se ficar alguma parte com muito verniz, a gente vem e bate um mopzinho bem macinho, inclusive nos pontos onde fica a marca da esponja. Sempre que possível, bata a esponja no papel toalha para tirar o excesso de diluente líquido. Aí eu tô só retocando os pontos onde ficou algum tipo de marquinha. E a gente vem, passa tudo, olha, confere, deu tudo certo? Aí a gente, ó, aí eu tô só conferindo com a esponja. Depois dessa etapa a gente passa no restante. Aí eu venho pro finalzinho, que aí me dá mais posição, né, para pegar essa perninha para não ficar muito pesado. Aí eu passo de novo essa camada e venho batendo. Tudo da mesma forma. Bate com a esponja. Observa onde ficou a marcação. Lá eu secando, né, onde ficou a marcação. E aí corrige tudo que tiver que corrigir. Vai ficar uns porozinhos em toda a peça. Olha se ficou bem uniforme. Corrige o que tiver que corrigir. E aí a gente vai para a parte de passar o soprador, que é a mais esperada, né? Deixa secar um pouquinho, quando ela perder o brilho, a gente vem com o soprador. Aí nesta etapa, o soprador é o seguinte: você vai colocar a peça num suporte, porque esquenta muito, então não queremos machucar. Eu coloco dessa forma, na ponta da mesa, coloco o soprador a mais ou menos de 5 a 7 centímetros da peça, isso porque eu já estou acostumada, né, a fazer. Então, para quem não está acostumado, deixa um pouco mais distante, para não correr o risco de encostar a ponta do soprador na peça, senão queima. E aí, o macete é o seguinte: você vai passando por toda a peça e olhando, por isso que eu tenho uma luz voltada direto para a peça aí embaixo.
Aí você olhando, observando, você vai ver que de esbranquiçado ele vai começar a mudar um pouquinho de cor. Primeiro ele fica, né, esbranquiçadinho e depois ele vai pegando, ele vai queimando como se ele tivesse pegando um leve acetinado. Ele vai ficar meio com um pouco de brilho, mas não muito brilho, pela mistura que eu fiz. Se você fizer uma mistura com muito satin, no soprador térmico ele vai ficar brilhando demais. Então a gente tem que pôr uma quantidade dobrada de mate para uma quantidade menor de satin. E aí você vai passando todas as partes, e eu fui com bastante calma aí nessa parte. Passei o soprador em todas elas. Aí você observa, né, onde já pegou um pouquinho de brilho, um leve brilho, você muda a posição e vai girando a peça, certificando-se de que toda ela vai passar pelo soprador. E como que a gente vai conferir isso? Eu vou lá na água, vou levar essa peça quente debaixo da torneira, vou passar a água nela, onde ficar algum pontinho esbranquiçado, eu volto a peça aí para esse suporte e continuo passando mais um pouquinho, sempre girando para não ficar um lado muito brilhante, outro lado sem nenhum brilho. Aí a gente faz dessa forma para não correr nenhum risco de uma parte ficar sem selar. A gente vai saber que está totalmente selado quando você jogar a água nele quente e não ficar nenhuma parte esbranquiçadinha. Então é com calma que faz, não tem outro meio, outro jeito. A importância do suporte para não queimar a mão, né, e ficar uma posição legal para você passar. Embora num primeiro momento a gente tenha um pouco de medo e ache que demora muito, secar no soprador é muito mais rápido do que no forno, porque você vai secando peça por peça e a cada peça que você seca ela já está concluída, não tem que voltar no forno uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Ela sempre vai estar finalizada quando você fizer o teste da água, passar a água, viu que não ficou nenhuma parte branca, veio, confere com o soprador, pode até secar essa água no soprador, não tem problema, e você vai saber que a sua peça está completamente selada. O ideal, nesse caso, eu, por exemplo, quando eu selo um bebê, eu deixo ele até o dia seguinte sem mexer, para que a cor volte ao normal, a cor original que eu pintei. E aí só no dia seguinte eu vou dar uma conferida e ver, talvez faltou um pouquinho de cor na palma da mão. Eu vou lá e aplico mais um pouquinho de cor, um pouquinho de calor e tá pronto, não precisa reaplicar o verniz. E na pele a mesma coisa, suponhamos que eu finalize, vi que tá meio, achei que tá branco demais, eu gostaria de um pouco mais de cor. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um banho ou uma manchinha a mais e vir com o soprador de novo. Não tem necessidade de aplicar mais uma camada de verniz em cima dessa última de tinta que você der. Então, quando você concluir o soprador, no dia seguinte, ou deixa um tempo descansando para ver como é que ele ficou, porque normalmente a cor ela vai voltar, vai ficar exatamente a cor que vai ser para frente. Aí nesse ponto, eu já selei e aí eu venho aqui mostrando o resultado final do bebê, fica com leve acetinado, a luz ela deixa um pouco mais brilhante do que é de fato e a cor também está um pouco mais branca. Bem, espero ter ajudado com essa breve aula e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!